nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, que é chamado Domingo Letare ou Domingo da Alegria, porque marca a proximidade da Páscoa. Então, nessa liturgia, e por isso que a igreja permite que o sacerdote use o paramento róseo, porque o rosa na liturgia significa alegria, porque nós estamos nos aproximando cada vez mais da celebração da Páscoa. E como eu já disse em outras ocasiões, as liturgias desse ano litúrgico, que é o ano A, elas são muito catequéticas. Os evangelhos são bem extensos, porque narram os sinais de Jesus, segundo o evangelho de João. E no evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir o capítulo 9 inteiro, que relata a cura do cego de nascença. Então, diante de tantos aspectos que nós temos nesse evangelho, se nós fôssemos meditar tudo, o tempo seria muito falho nisso. Então, diante desse evangelho que a igreja nos concede, quero destacar alguns pontos. Primeiro, esse homem que é curado por Jesus, que era cego de nascença, ele era visto pela comunidade judaica, pelo povo do seu tempo, como um homem pecador. Porque na mentalidade judaica, alguém que possuísse uma deficiência física era considerado um pecador. A deficiência física era vista como uma consequência do pecado. Por isso que, logo no início do evangelho, já fica visível esse aspecto. Depois Jesus se aproxima, permite que o homem também se aproxime. Jesus cospe no chão, na terra, faz a lama, coloca nos olhos do cego e ali Jesus realiza uma cura. Aqui tem um significado teológico muito grande, mas eu não vou me esgotar nisso. Mas Jesus realiza a cura física desse homem, mas depois, gradualmente, se vocês perceberam ao longo do evangelho, espiritualmente, esse homem passa a enxergar a divindade de Jesus. Primeiro ele chama Jesus de homem, depois ele chama Jesus de profeta, depois ele chama Jesus de Senhor, no sentido da divindade de Jesus. Então há uma graduação na compreensão do homem em relação a quem era Jesus Cristo. E os fariseus que presenciaram essa cura, que viram essa cura, querem insistir em não crer nesse sinal de Jesus. Querem insistir que o homem não teria sido curado, que não era o mesmo homem, interrogam os pais desse homem, eles insistem que aquele não é um sinal de Deus. Então, eles vão colocando barreiras para enxergar a ação de Jesus. Eles vão colocando limites para enxergar que Jesus era o Filho enviado do Pai. Por detrás dessa cura física, Jesus realiza nesse homem uma cura espiritual, uma cura do seu olhar de fé. Toda vez que Jesus realiza uma cura, um milagre, por detrás está um ensinamento espiritual, muito mais do que a cura física. E para nós também, claro que se nós temos alguma situação física em relação aos olhos, nós podemos fazer uma cirurgia, nós até precisamos cuidar da saúde. Jesus pode realizar uma cura, Jesus pode realizar um milagre, só que mais do que isso, Jesus quer e precisa realizar uma cura do nosso olhar de fé. E principalmente no momento que nós estamos vivendo. Porque quando Jesus não cura o nosso olhar de fé, e quando nós não queremos enxergar com o olhar da fé, tudo vai perdendo sentido. Então a realidade que nós vivemos hoje, na sociedade do século 21, se eu não tenho um olhar de fé, se eu não permito que Jesus realize uma cura no meu olhar, eu vou me conformando com tudo. A nova proposta agora é que você nasce de um jeito, mas não, depois você é outro. Isso é normal para os pagãos, para quem não tem fé. Isso é normal para os filhos das trevas, para aqueles que colaboram com o demônio. Para nós, não. Não pode ser, nós somos católicos, nós somos cristãos. É normal que, claro que a perseguição sempre existiu na história da igreja, mas quando se cala diante de uma ditadura como na Nicarágua, isso não é normal. Se fala tanto de vida, de proteção aos animais, mas não se condena o aborto. Aliás, se retira o Brasil da Comissão Internacional contra o Aborto.
Não se fala nada diante das ditaduras, dos sistemas totalitários. Não se fala nada da violência que tem acontecido no Brasil. É tudo normal, é normal. Normal para os pagãos. Normal para quem colabora com o demônio. Normal para quem mente como o demônio. Para nós, não. Não pode ser normal. Os novos normais agora, é o novo slogan, para nós, em determinados casos, não pode ser um novo normal. Porque nós somos pessoas que temos fé. E na nossa vida também, pessoal. Né? Ter um olhar de fé diante da realidade. Diante daquilo que Deus está me ensinando. Diante daquilo que Deus está me colocando, que Deus está permitindo. Se eu não tenho um olhar de fé, parece que tudo é fracasso, parece que tudo é derrota. Mas não é. Precisamos de uma cura do nosso olhar de fé. E celebrando esse quarto domingo da Quaresma, que é chamado Domingo da Alegria, para nós vivermos a alegria na nossa vida, mesmo diante de tudo que acontece, mesmo diante das provações que a vida coloca, se nós temos um olhar de fé, nós permanecemos com alegria. O Papa Francisco, que fala muito sobre alegria, ele fala que o segredo da alegria é quando nós saímos do centro, é quando nós tiramos as nossas ideologias, é quando nós tiramos os nossos ídolos e deixamos que Jesus seja o centro. Assim é que eu serei alegre, assim é que eu serei feliz. Não é me colocando no centro, não é pensando que os meus ídolos vão me satisfazer, não é pensando que as novas propostas da sociedade vão me satisfazer, vão me dar uma alegria que perdura, não. É quando eu tiro-me do centro, quando eu tiro esses ídolos do centro da minha vida e deixo que Jesus Cristo reine. Aí vem as tribulações, vem as provas, vem os sofrimentos, vem os ataques, vem as perseguições, mas dentro de mim, eu sei que Deus está comigo e eu mantenho a minha alegria. Olha que até muitas pessoas que não são cristãs conseguem manter a alegria. Eu estudava filosofia, tem um filósofo que era até muito crítico do cristianismo. Ele até criticava demais a igreja, criticava a postura dos cristãos, mas ele tinha uma frase muito interessante. Foi um grande pensador, né? Claro que nem tudo concordou com o pensamento da igreja, mas foi um grande pensador, um grande idealizador de uma teoria. E ele tinha uma frase que ele dizia assim: que nenhuma reflexão filosófica roube-me a alegria das coisas simples da vida. Ele poderia ter a reflexão filosófica mais elevada possível. Ele podia saber muitas coisas. Ele podia ser crítico. Mas ele não permitia que isso roubasse a alegria das coisas simples. E quando temos um olhar de fé, até quando o microfone falha, o padre mantém a alegria, viu, gente? E a paciência também. Até quando essas situações acontecem, se nós temos um olhar de fé, um olhar curado, nós temos uma visão diferente. Nós podemos olhar diferente e nos pequenos acontecimentos perceber que Deus está ali, Ele está nos conduzindo, Ele mantém a nossa alegria. A primeira leitura, que relata a eleição de Davi, é muito interessante. Ela não tem tanta relação assim com o Evangelho. Mas Deus confiou a Samuel que visitasse a casa de Jessé e ali ungisse o novo rei. Ele chega na casa de Jessé, olha para Eliabe, que era o mais velho, que tinha uma formosa aparência, e ele pensa, Samuel pensa, esse deve ser ungido. Deus fala, não é esse que eu escolhi. Depois ele se dirige a Jessé e pergunta, onde estão os teus filhos? Chegam todos os filhos. E Deus diz a Samuel, não são estes. E ele pergunta, você tem mais algum filho? Davi, que estava no campo, chega e Deus fala a Samuel, é este, levanta-te e unge-o. E Deus disse a Samuel, quando ele olha para Eliabe, não foi esse que eu escolhi, porque Deus não olha as aparências como o homem, Deus enxerga o coração. Isso deve ser um motivo de alegria também para nós, de consolo. Porque sempre tem alguém, e sempre vai ter, viu gente? Que vai criticar, que vai falar mal, que vai fazer um juízo negativo, que vai torcer pelo seu fracasso,
que vai começar a dizer que você faz isso ou aquilo, né? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que faz isso. Sempre tem alguém que vai torcer pelo fracasso do padre. Eu já estou acostumado com isso. Ainda mais o padre que é figura pública. Sempre vai ter alguém. Deus te conhece. E se você se conhece também, se você sabe as intenções do seu coração, se você está tranquilo com a sua consciência, isso basta. O homem enxerga as aparências. Deus enxerga o seu e o meu coração. Isso é motivo de alegria para mim. Isso deve ser motivo de alegria para nós. Pode vir um telefone sem fio de que um falou, o outro falou, porque o outro comentou, porque o outro te viu em algum lugar, porque o outro fez um juízo negativo. Se eu sei, se Jesus abriu os meus olhos da fé, e se eu sei quem eu sou, e sei que Deus sabe quem eu sou, que Ele me conhece, eu posso ficar com a consciência tranquila. Eu sei que Deus me conhece, e eu também busco me conhecer à luz de Deus. Isso basta. Queridos irmãos e irmãs, nesse quarto domingo da quaresma, olhando para esse evangelho do cego de nascença, que recebe uma cura física, mas também recebe uma cura do olhar da fé, peçamos a Jesus, vou falar nessa linguagem, que Ele jogue lama nos nossos olhos, que Ele abra os nossos olhos para enxergar a realidade que está à nossa volta, que Ele abra os nossos olhos para enxergar os sinais dEle na nossa vida, e que Ele também não permita que nada roube a nossa alegria nessa vida. E como nós ouvimos na primeira leitura, tenhamos a certeza, o homem enxerga as aparências, muitas vezes, mas Deus conhece o nosso coração. É uma palavra de alegria e de consolo para a nossa vida.